Louvado seja Deus. Eu separei aqui o texto, né? E mais alguns versículos. Aí o irmão Sandro foi ler um dos versículos que eu tinha separado e comentou sobre outro que também eu tinha separado. Eu falei, então... Afirmação. Eu falei, será que ele estava olhando do lado ali? Mas é assim mesmo, né? Então a palavra é essa. Lucas capítulo 12. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo de número 12. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. A parábola do rico insensato, versículo de número 12 não, irmãos, é 10. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aí eu estou em Mateus, por isso que eu não estou achando. A gente depois que passa dos 18 anos, fica assim, viu? Depois dos 18. Louvado seja o nome de Jesus. É Lucas 12 mesmo, que eu estava procurando lá em Mateus, não tinha. Louvado e maravilhoso é o nome de Jesus. A parábola do rico insensato, versículo 13 a seguir, diz assim: E disse-lhe um da multidão, acho que eu vou baixar um pouquinho, um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, baixou muito. Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos. Aumente só um pouquinho. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância daquilo que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e razoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei toda a minha novidade e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em descanso muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Somente até aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Uma parábola dita por Jesus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Quando ele ia passando, alguém o procura e diz: Mestre, manda, ordena que meu irmão reparta comigo a sua herança. E ele pergunta: quem me pôs a mim, homem? Quem me pôs a mim por juiz ou repartidor de negócio entre vós? E ele então propôs uma parábola, falando acerca de um homem que possuía uma grande fortuna, e ele plantou uma vinha. E um dia ele para diante daquela vinha e percebe que tinha muitos frutos maduros. E ele percebe também que a sua plantação era maior do que a sua capacidade de armazenamento. Ele não tinha onde armazenar tudo quanto ele havia de colher. E ele fez então ali uns planos, dizendo: eu vou fazer o seguinte, eu vou derribar os meus celeiros, meus locais de armazenamento, vou reconstruí-los agora bem maiores, vou reconstruir grande, e vou recolher tudo quanto tenho, e vou armazenar. E depois que eu fizer isto, eu direi para a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Primeiro equívoco é que
o mantimento, ele não dura muitos anos. Então o primeiro pensamento daquele homem já não ia funcionar muito bem. Irmão, sabe que a gente compra hoje o arroz, o feijão, mesmo tendo a química, o veneno que eles põem para durar um pouco mais, mas chega um tempo que vence, né? Passa da validade, as pragas parece que percebem, disse, opa, já dá para a gente entrar, já dá para a gente tomar posse, né? Aí o feijão começa a furar, o arroz começa a ser corroído, e assim é todo o mantimento, né? E aí Jesus vai mais além, dizendo que à noite Deus falou com aquele homem, dizendo, louco, chamou ele de louco, de doido. Esta noite alguém te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Para quem será? Aí ele disse que o que a gente possui, né? A abundância, o versículo que nós lemos um pouco antes, ó. Louvado seja Deus. Que a abundância daquilo que a gente possui não consiste. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Isto é, o que a gente possui, ele não serve para a eternidade. Louvado e maravilhoso é o nome de Jesus. E disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A vida de qualquer não consiste na abundância daquilo que possui. Porque, irmão, se a durabilidade da nossa vida, da vida de qualquer ser humano, dependesse daquilo que possui, tinha pessoas que não iam morrer nunca, e outros iam morrer tão jovem, porque, né, a gente vive no mundo de uma desigualdade social muito grande, né, que chega a ser 84% da renda do Brasil na mão de 16% da população, e 14% da renda dividida para 84% da população. Então uns têm muito, outros, né, quase nada, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então o que havia de acontecer se a vida a nossa vida, a vida das pessoas, né, ela pudesse durar de acordo com o que a pessoa possui, né? Os que tinham muito dinheiro não iam morrer, iam ficar aí, porque ele ia ter o bem, ele ia conseguir comprar a saúde, ele ia conseguir comprar, né, a longevidade, mas isso não consiste a vida daquilo que possui. Então Deus fala com o homem dizendo, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você preparou, para quem será? Aí onde entra o versículo que o irmão Sandro leu, né? Ele leu em Lucas, eu tinha separado em Mateus capítulo 10, 35 a seguir, né? Primeiro Jesus fala assim, quem quiser vir a mim, ou quem quiser me seguir, a primeira coisa que precisa fazer, negar a si mesmo. Nega-se a si mesmo. Nega-se a si mesmo. É uma renúncia, é fazer renúncia. É renunciar. É passar certas vontades, certos desejos, dizer não, eu não posso, não, eu não quero, não, isto não é para mim, isto não agrada a Deus, é dizer não, é fechar a porta para muitas as coisas, para muita coisa. Quem quiser seguir a Jesus não é obrigado, e quem quiser tem que dizer não para muitas coisas. Dizer não, renunciar, negar a si mesmo, e aí tomar a cruz e seguir a Jesus. Seguir a Jesus.
Aí Mateus 16, 29 diz assim, o que adianta ao homem que vale, né? Ao homem ganhar o mundo inteiro. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. É 16, 29. Maravilhoso é o nome de Jesus para sempre. É 19, 29 de Mateus. Louvado seja Deus. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Louvado e maravilhoso o nome de Jesus. Não serve para nada. Não terá nenhum proveito. Todo aquele que tiver deixado, é 19, 29. Todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tantos e herdará a vida eterna. Louvado seja Deus. 16, 26 do Evangelho de Mateus. Aí vem aqui, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma. Primeiro ele diz que todo aquele que deixar, não está mandando abandonar a família, odiar a família, recusar, não, é tomar uma decisão. A família tem uma tradição, mas a tradição não agrada a Deus, não é o que Deus quer para mim, para você. Então deixa a tradição da família, segue a Jesus, toma a cruz, nega a si mesmo e segue. Isto que quer dizer, todo aquele que deixar pai, mãe, sobrinho, tio, irmãos, por amor de mim, né? O que não deixar não é digno de mim. E os que deixarem, ganhará 100 vezes mais nesta vida e no futuro terá a vida eterna. Aí o 16, louvado seja Deus, no capítulo 16, que nós havíamos lido, né? Versículo 26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Existem alguns extremos, irmãos, na sociedade. Uns dizem assim, eu não vou para o céu mesmo, não tem salvação, vou fazer tudo quanto não presta. Tem pessoas que pensam desta forma, não vou para o céu, não tenho salvação, então começa a fazer todo tipo de coisa ruim, maldade para os outros, maldade para si mesmo. Ele se joga na droga, nos vícios e se acaba, se torna um ninguém da vida. Que adianta? E o outro pensa de uma forma que parece ser positiva, mas que também não é. Já que eu não vou para o céu, eu vou desfrutar de tudo quanto eu posso. É aquele que tem dinheiro, tem recursos, então ele compra o carro mais caro que ele possa comprar para desfrutar, uma coisa que dura poucos anos, paga-se milhões por um carro. Se vai olhar, quem tem dinheiro, muito dinheiro, paga milhões de um carro. Se a gente parar para observar, custa mais do que uma casa. E um monte de lata velha que daqui a um tempo ferrugem, corrói, se transforma numa lata velha. Outros, iates caríssimos, investe tanta grana e começa a curtir, viaja, fica nos hotéis mais caros, eu posso pagar, é tudo que eu posso, então eu vou curtir a minha vida. Mas o que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Bom seria, irmãos, se esta pessoa, mesmo desfrutando de tudo isto que tem, mas também abraçar a Jesus Cristo, nosso Salvador, como Salvador da sua alma. Jesus é, irmãos, para o pobre, Jesus é para o rico, Jesus é para o mendigo, Jesus é para a classe baixa, para a classe média e alta, Jesus é para toda a sociedade. Ele está de braços abertos para todos.
para o pequeno e para o grande. Não tem, irmãos, Ele não faz essa acepção de pessoa. Jesus não faz acepção de pessoa. Ele não quer só um pobre, né? Ele não quer só o classe média, Ele não quer só o mendigo, aquele mais pobre, o mais baixo da sociedade. Ele também não quer o mais alto da sociedade. Ele quer todos. Ele não escolhe assim, é aquele, ou é aquele, ou aquele outro. Não, Ele quer todos. Todos. Capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quem é a verdade? Capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João também. Jesus expressa dizendo: eu sou o quê? O caminho, a verdade, a vida. Não foi por acaso que Josué instrui os israelitas na sua época, dizendo: escolhei, pois, a quem servir. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Louvado seja o nome de Jesus. Também foi dito aos israelitas, Deus falando: eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Quem é a vida? Jesus. E Ele mesmo, o próprio Deus, deu um conselho dizendo: escolhe, pois, a vida. Para quê? Viva. Então Jesus é caminho, Jesus é verdade, Jesus é a vida. Caminho para seguir. Louvado seja Deus. A verdade que liberta, a vida e vida com abundância. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então, meus amados irmãos, à noite, Jesus falou que à noite Deus falou com aquele homem louco: esta noite te pedirão a tua alma. Isto é, Deus estava falando para aquele homem: você vai morrer esta noite. E o que você preparou vai ficar para quem? Para quem será? Porque quando a gente faz uma preparação, irmãos, para a vida eterna, e só se pode fazer isto nos entregando para Jesus, né? Nos humilhando diante de Jesus, entregando a nossa vida, confessando ao Senhor Jesus, aceitando a Ele, né? Ou pedindo para que Ele nos aceite, né? Porque somos nós quem precisamos dEle, porque somos nós quem somos pecadores, então somos nós quem temos que aceitar a Jesus, né? Ao pedir para Jesus nos aceitar, né? A gente entregando a vida para Ele, então nós podemos ter uma segurança da eterna vida, da vida eterna. Louvado seja o maravilhoso nome de Jesus. O pensamento daquele homem foi somente em recolher os frutos, guardar, armazenar, descansar, porque tinham que comer para muitos anos. Mas não é somente até aí que tem que estender o pensamento humano, somente na vida aqui, na vida passageira, né? Não é nenhum pecado a gente construir, não é nenhum pecado a gente adquirir bens, né? A gente ter uma reserva, ter uma boa grana, se pudermos ter, não tem nenhum pecado, desde que a nossa vida esteja nas mãos de Deus, né? E tudo quanto a gente venha adquirir, seja de forma justa, de forma digna, de forma honesta, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com a nossa luta, de forma honesta, não tem nenhum pecado. E quando a gente partir, fica aí, não tem nenhum problema. Uma vez eu trabalhando à noite, mexendo na casa, uma vizinha falou: Paulo, para que trabalhar tanto? Vai morrer para ficar aí com os filhos brigar. Eu falei: aí está o sentido da coisa. Pior seria se não tivesse para quem deixar. Uma casa que a gente faz. Então, se você faz uma casa e tem para quem deixar, amém, está correto.
né, está correto. O que a gente não pode, não devemos é trocar Jesus pelos bens materiais. Vou dar prioridade no que é material, eu vou investir aqui, eu vou fazer, e deixo esse negócio de Jesus para lá. Muitas vezes dos nossos dias, quando a gente dispõe a falar de Deus para alguém, logo é entendido que a gente estamos falando de religião. Aí alguém retruca dizendo: religião e futebol e política não se discute. Mas não se trata de religião. Nós falamos de Jesus, da sua palavra. Nós falamos de Deus, o bem maior que a sociedade tanto precisa, o bem maior que todos nós precisamos, Jesus, a salvação. Aleluia. Mateus capítulo 28, versículo 19 a seguir. Jesus, antes de partir para o céu, ele disse aos discípulos: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Aleluia. Batizando-as, ou seja, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. E ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O Evangelho de Marcos capítulo 16, versículo 15: portanto, ide e pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Aí João no capítulo 3, versículo 17 diz assim: e a condenação é esta, porque a luz veio ao mundo, e os homens, e os seres humanos em geral, aqueles que rejeitaram a Jesus, amaram mais as trevas do que a luz. Então a condenação é esta, porque a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isto é, rejeitaram a luz. Aqueles que rejeitaram a luz, que é Jesus, recusaram a luz, que é Jesus. Então a condenação vem para cada um daqueles que rejeitarem a Jesus. Então, louvado seja o nome de Jesus. Esta noite te pedirão a tua alma. A gente tem que estar pronto, preparado para qualquer momento. A qualquer momento. Ou Jesus vem buscar o seu povo, ou a morte pode ceifar a existência de qualquer um de nós. A gente devemos estar pronto para subir. Preocupado, irmão, não com coisas materiais, mas pensando no dia, no momento em que podemos partir para o céu. Louvado seja Deus. Muitas vezes uma pessoa desce à sepultura, né? E os parentes começam então a rezar, interceder por aquele que está ali no caixão, e depois faz mais intercessões. Não serve mais para nada, irmãos. A gente presta ali uma homenagem àquela pessoa que existiu entre nós até aquele dia, mas a gente sabe que ali só está a matéria, somente a matéria, porque o Espírito, aonde tinha que chegar, já chegou. O que ele tinha que fazer até o momento em que a sua existência ceifou, ele fez. Dali para frente, irmãos, nem reza, nem oração, nada mais resolve. A gente ora pela família, para Deus consolar o coração, dar força, né? Porque fica a saudade, não é? É uma marca que fica para sempre, né? Por muitos anos dentro da gente, não é? Eu costumo dizer que ninguém está preparado para aquele momento, mesmo sabendo que vamos morrer. Quando alguém da nossa família parte, a gente não estava preparado para aquele momento, mas passamos por ali, enfrentamos. É um baque muito grande, uma ferida grande que causa. Então a gente oramos pela família, para o Espírito Santo consolar. Mas a pessoa que partiu, irmão, não podemos mais fazer nada, não podemos acusar, não é? Nem dizer:
foi para o inferno, foi perdido, nada disso, irmão. Não cabe a nós julgar a ninguém depois daquele momento. O que a gente podia fazer para uma pessoa enquanto está vivo, pregar para ele, anunciar o evangelho para ele. A decisão entre ele e Deus, isso aí é independente. Depois da morte, não adianta mais pregar, não adianta mais orar, rezar, não resolve mais. O relatório daquele ali foi fechado, fechou e está nas mãos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele que morreu em Cristo, a Bíblia diz que ressuscitará primeiro e depois, aleluia, será a vez daqueles que hão de ser julgados. Capítulo 5, versículo 28 e 29 do Evangelho de João, Jesus diz assim: que dias virão em que os mortos ouvirão a voz de Deus. Ele fala a voz do Filho do Homem, que é o próprio Jesus, não é? E os que ouvirem esta voz, a minha voz, a voz do Filho do Homem, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para choro e desprezo eterno. Eis aí a diferença. No capítulo 12 do livro de Daniel, versículo 2, diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para choro e desprezo eterno. É uma decisão que cabe a cada um de nós enquanto estamos vivos: entregar-nos para Jesus, permanecer com Ele, aleluia, até o momento em que Jesus voltar. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Eu quero parar por aqui e nós vamos ficar firmes, aguardando o momento do arrebatamento, não é? Porque Jesus vem, Ele vem, e a gente tem duas expectativas, né? Ou seremos arrebatados, ou a morte nos leva até o encontro de Jesus. O nosso corpo vai para a sepultura e o nosso espírito vai para Deus, de onde veio. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Foi por isso que Jesus disse ao homem, chamou de louco. Deus chamou de louco, porque é uma loucura priorizar esta vida e esquecer o principal, que é Jesus, que é a vida eterna. É uma loucura priorizar tudo desta vida. Eu não posso, porque por causa disso a gente convida as pessoas para ir na igreja, né? Eu não posso, sabe, hoje eu recebi tanta resposta para o culto de missões. Um ia para o cinema, outro ia para o aniversário, outro ia ficar, uma senhora ia ficar cuidando dos netos, e cada um tem uma desculpa, não é? Mas a gente faz a nossa parte. Parecia até a parábola da grande ceia, quando, né, o pai de família mandou convidar daqueles que falavam: eu vou, pode deixar que eu vou. Quando chegou no dia, rapaz, sabe o que aconteceu? Comprei uma junta de boi e vou experimentar. E não dava para ir outro dia, não? Não podia ir uma outra hora? Casei, não posso ir. E cada um tinha uma resposta, e assim foi, desculpas e mais desculpas, e não foram. E o pai de família disse: olha, é o seguinte, sai, chama mancos, cegos, aleijados, toda classe, né, que a sociedade muitas vezes rejeita, muita gente da sociedade, né, rejeita, não digo todos, né? Tragam os mais pobres, os mais carentes, para que entre na minha casa, para que enche a minha casa. Louvado seja o nome de Jesus. E assim, irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Ficamos firmes até Jesus voltar. Ficamos firmes. Não importa, irmãos, o que você venha passar. Não importa o que a gente venha atravessar. Não quer dizer que a gente estiver passando por um momento difícil na nossa vida. Não quer dizer que Deus não está conosco. É neste momento que Ele está comigo, está com você, para nos dar força, para nos ajudar a atravessar aquele momento difícil. O Evangelho, irmãos, não é tão somente uma vida de bonança. O Evangelho também tem dificuldade, tem problemas, tem dores,
eles têm sofrimento. O que está garantido para nós, irmãos, é a vida eterna em Cristo Jesus. Os problemas podem vir, Deus vai nos ajudar a vencer. Os problemas podem acontecer, o Senhor nos dá força para vencer. Ele permanece conosco, nos auxiliando para vencer. Aleluia. Para que a gente não abra mão da nossa salvação. Deus abençoe os irmãos, ficamos de pé. Vamos orar e vamos encerrar em nome de Jesus. Senhor nosso